Boa noite. Vamos. Primeiro, agradecer a presença de vocês, em especial a turma 2, que está encerrando a aula da semana, os convidados, o pessoal da turma 1, matriz, que está aqui também, os nossos professores, e, particularmente, a chegada do nosso diretor de ensino, que veio nos prestigiar. Na verdade, ele veio para outras reuniões, aproveitamos e capturamos ele aqui para cumprimentá-los, né? Para nós é uma honra a presença dele aqui nesse final de ciclo. É importante para nós, porque nos motiva a dar continuidade a esse projeto que vocês apostaram e que ele não termina aqui. Para vocês, para nós, na escola, nós esperamos que vocês retornem sempre à escola. A turma ainda vai retornar mesmo para terminar o TCC. Nos próximos 90 dias vai ter 3 retornos. Mas é importante que vocês venham estar junto com a escola, e o que a gente pretende com esse seminário, a gente quer demonstrar aqui nesse seminário, é que, por isso nós não chamamos os professores, não sei se vocês repararam, mas quem vai dar palestra aí, vai ser o professor tal? Não, um ex-aluno de algum curso que a gente já ministrou, e que vem dar a sua opinião aqui, vem dar a demonstração do que eles conquistaram, ou do que eles ficaram em dúvida, ou do que eles poderiam ter feito melhor, ou que a formação na escola ou no curso de especialização que agregou para a carreira deles. E o que eles ainda percebem como necessidade de compartilhar com vocês para que a gente alavanque nesse processo de gestão de risco no mercado do seguro. Então, esse é o principal motivo desses encontros. Começou lá no Rio, sábado, tivemos a presença do Meirelles, que é da turma 3, daqui de São Paulo, que fez a palestra lá, está disponível para vocês assistirem, e do executivo da Sul América, o Victor Braga, que é o que trabalha na área de gestão de risco da Sul América. Então, é importante para vocês, para mim, é importante a presença de vocês aqui, e a gente marcar esse momento, porque ele não encerra a nossa expectativa da presença de vocês junto conosco. Pelo contrário, temos aqui a presença também do professor Sérgio Nobre, da Academia Nacional de Superintendência, e eu acho que ele vai também fazer um convite para vocês para se integrarem à nossa cátedra lá, né? A cátedra que ele coordena de Educação em Seguros, que é importante. Vocês vão saber por quê que nós demandamos desses TCCs de vocês. Mas queria convidar, então, o professor Mário Pinto para nos dar a sua palavra e agradecer a presença. Bom, muito obrigado, professor Sérgio Campos. Obrigado pela presença de vocês. É um prazer estar aqui. Adorei o convite, não me capturou, na verdade eu me infiltrei, porque eu acredito muito nesse tipo de evento. Eu acho que esses seminários que propõem um debate, que liberam pessoas de mercado, juntamente com pessoas que estão na vida acadêmica, eu acho que são muito ricos, possa trocar experiências, né? Claro que a sala de aula é importante, o aprendizado é importante, mas eu acho que o debate é fundamental para que a gente possa criar conhecimento. Eu acho que um evento desse, eventos desse tipo, esse é um deles, é o tipo de evento que eu acho que enriquece a escola, enriquece a plateia, ainda mais quando a gente tem pessoas do nível das que estão aqui, né? O Nobre, enfim, diversas pessoas, não vou citar todos, senão vou esquecer alguém, mas o prazer imenso meu estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre isso, né? A escola aposta, na verdade, por que de uma discussão dessa, por que de um MBA? Não sei se todos conhecem como é que funciona a Escola Nacional de Seguros, mas nós não somos uma instituição que visa lucro, somos uma fundação cuja missão, cujo objetivo é desenvolver o mercado de seguros. É esse ponto central que nos move. Nós temos aqui ter uma altitude de alunos que possa contribuir efetivamente para a qualidade da indústria de seguros no Brasil. É uma indústria extremamente complexa. Eu acho que o Brasil tem que caminhar muito por aquilo que tem de potencial, por aquilo que tem de história. Então, essa fase da aprendizagem em sala de aula é uma fase extremamente relevante, que eu entendo, para o mercado de seguros como um todo, e suas múltiplas dimensões. Quando a gente fala de seguro, não fala apenas de seguradora e corretora, mas tem uma cadeia de valores imensa
Quando você fala de risco, então, fala do dia a dia de todos nós. Então, na verdade, essa capilaridade chega ao nível de cada um de nós. E a escola está, de alguma forma ou de outra, vinculada a isso. Quando a gente traz a discussão de seguros, traz a discussão de riscos, não só para dentro da escola, mas também quando leva para o mercado. Então, a questão central da escola não é simplesmente ter alunos em sala de aula e ter uma remuneração por isso. Na verdade, a questão central que motiva a escola, que é a razão de existir da escola, é o desenvolvimento, a ampliação, o alargamento do mercado de seguros de uma maneira consistente. Vocês, mais do que eu, sabem o quão complexo. Acho que o tempo acabou. Fariam isso. Se tem convidado chato, é um problema. Começa a falar, não tiver o microfone. Bom, como eu tinha decorado, boa noite para o Mário Pinto. Não, mas na verdade não vou. Não, porque senão levaria a noite inteira, mas eu tive a grata satisfação de iniciar do Rio para São Paulo o curso de administração da oportunidade e submeter toda a aprovação do MEC, foi muito bem aprovado na oportunidade, e por conta de viagens eu acabei não dando aula, não coordenador do curso, mas tive a satisfação dessa semente. Quando o professor Sérgio me convidou para e para mim juntar as duas coisas, porque eu tenho também uma história acadêmica de 30 anos em carreira profissional, e acabou juntando tanto a minha experiência em seguros como a minha experiência acadêmica. Então, estar na escola, para mim, é como uma satisfação e um prêmio, né, pela concretizar as duas carreiras, acadêmica e de seguros. Sou vice-presidente acadêmico da Academia Nacional de Seguros, faço parte da diretoria, participo aí das reuniões, e conduz uma série de assuntos, e a academia ela se desenvolve através de cátedras. Né? O que são as cátedras? Cada ramo de seguro, cada assunto importante na área de seguros, ele merece uma cátedra. Essa cátedra, os acadêmicos que entram na academia têm que escolher uma cátedra, não pode estar na academia sem pertencer a pelo menos uma cátedra, e essa cátedra desenvolve reuniões para poder desenvolver pesquisas, divulgação de seguro e várias atividades, desenvolvendo artigos, né? E o que aconteceu? Não havia uma cátedra de educação. Então, eu propus, há 3 anos atrás, uma cátedra de educação em seguros. Nós começamos a ficar preocupados com a formação do profissional de seguros. A gente viu que as decisões nas seguradoras estavam muito mais comerciais do que técnicas, e muitas vezes levando a que as seguradoras não se sustentassem pelas decisões comerciais, porque não havia um tratamento do risco, um tratamento de toda a parte atuarial que merece uma atividade de seguro para poder ser sustentada. Então, iniciamos com a cátedra de educação, eu como coordenador, o professor coordenador, e acabou assumindo praticamente o ano passado inteiro, onde eu tive um projeto no Chile, porque nos últimos 10 anos eu tenho me dedicado também à área de saúde. Né? Eu estou bem de saúde, mas eu tenho me dedicado a implantar sistemas de gestão hospitalar. E isso eu fiz aqui no Brasil, fiz no Chile, fiz no Oriente Médio, em vários lugares aí pelo mundo, mas não deixei de lado a área de seguros, onde está a minha principal formação, o meu principal divertimento, vamos dizer assim. E eu sou professor também do curso de MBA, né? Dou aula na disciplina de planejamento estratégico e estou à disposição para outras disciplinas, e estou tentando, inclusive, uma aproximação maior até com a escola para poder desenvolver outros trabalhos, uma vez que é a fase que eu estou passando agora. Então, quero agradecer aí as palavras. A Carta de Educação, como eu disse, ela é composta por acadêmicos, mas ela pode receber afiliados que não são acadêmicos. Então, quem tiver interesse na formação do profissional de seguro, quiser participar das reuniões, é só ligar para a academia, a página depois nós podemos dar, mas é www.anspnet, né, que é anspnet.org.br, e lá vocês podem ver, inclusive, um tema muito importante que a gente tem no nosso site,
que é a memória do seguro. Então, tem todos os profissionais de seguros, né, e aqueles, inclusive, que não estão mais conosco, deram um depoimento e continuam dando um depoimento. Então, às vezes, você, na sua atividade, ou na sua empresa, ou no seu relacionamento, você precisa entender um pouco o que é aquela personalidade, que é um diretor, é um gerente, é um presidente de uma empresa, o que ele pensa antes de conversar com ele, mandar um currículo. Você vai lá e vê na memória do seguro, você consegue entender perfeitamente quais são as estratégias que ele utiliza, qual é o conhecimento que ele tem e o que ele valoriza mais ou não. Então, estão convidados aí a visitar o site da academia, estão convidados a participar da cátedra de educação ou qualquer outra cátedra, são perto de 30 cátedras, né? Tem de mais variados assuntos, então, dependendo do seu interesse, você pode ligar na secretaria, olha, eu quero me afiliar a tal cátedra e pode participar das reuniões e dando contribuições, apresentando artigos, enfim, toda a dinâmica de cada uma das salas. A academia se compõe de quase um pouco mais que 200 executivos, existe um limite estatutário de acadêmicos, né? E, então, ela se compõe mais ou menos de 200 executivos do mercado. Então, ele tem eventos, né, chamado Café com Seguro, evento gratuito, sempre com temas extremamente importantes no momento do mercado, também faz várias divulgações, é um instrumento de pesquisa do site, então eu convido vocês a participar da academia. Okay? Obrigado e vamos encontrar em um momento. Obrigado. Ele lembrou bem, tem muita referência bibliográfica aqui na base do TCC, tem um e-book que a academia lançou agora sobre temas ativos, e nós pretendemos, através de vocês, incrementar, temos um compromisso com o presidente da academia, de muitos dos trabalhos de vocês comporem futuramente esses compêndios da academia. Dependem de vocês terminarem o TCC, para a gente, como comitê da academia, aprová-los e divulgar esse material. E, por fim, para mantê-los aqui presos e atentos, o professor Luiz Roberto vai ter um prêmio que vai dar para vocês, se tiver uma aula com ele também. Ele tem aqui um prêmio, ao final vai ser sorteado para vocês, no final vai ter um material que ele vai distribuir, vai sortear para para os presentes ao final do nosso encontro. Marcos, vamos iniciar? E agora você perdeu um pouquinho do seu tempo, né? Mas toque ali. Boa noite a todos. Sou Marcos, eu sou formado da primeira turma de gestão de risco da Fundação Getúlio Vargas, com o professor Sérgio. Eu vou passar a apresentação sobre acidentes, e eu sou gestor de riscos da Jadlog, que é uma empresa de transporte mais voltada para o e-commerce. A parte vai ser no final, aí as perguntas vão ficar para o final, tá? Aqui tem um pouco da introdução. Então, introdução, acidente, risco versus perigo versus gestão de risco, toda a parte de prevenção de perdas, algumas causas, os atos inseguros e as condições, as ações, a Lei 13.103/215, que representa a parte das não conformidades, ele acaba gerando fatores pessoais, que são as causas básicas, causas imediatas, virando um incidente, se tornando um acidente. Então, no acidente, o último quadro, ele já é o próprio acidente em si, que é o resultado de todas as falhas que acontecem no decorrer do processo. Então, a parte pessoa, a parte de propriedades, todo o processo produtivo que é perdido, toda a parte de serviço, ambiente e, consequentemente, a parte do lucro, que acaba sendo perdido no final do processo. Então, com as situações inseguras, atos inseguros e as condições inseguras, eles acabam resultando no acidente. Causas imediatas. São as circunstâncias que precedem imediatamente o contato para a ocorrência dos acidentes. São causas bastante evidentes e facilmente observadas. Então, a gente teve recentemente os casos lá de Brumadinho, teve os casos também lá própria de Mariana mesmo. Então, depois que acaba acontecendo o acidente, a gente consegue enxergar quais poderiam ser as ações. Mas por que antes
de acontecer os acidentes, a gente já não toma ação e faz a gestão de risco disso. Então, antes de acontecer o acidente, pode ser feito um plano de ação para realmente mitigar esse risco que é inerente, que nem no caso lá de Brumadinho, que já tinham acontecido várias situações que eles não tinham realmente entendido o risco. E acabou acontecendo um incidente lá, resultando na morte de 300 pessoas. Aqui, ele é um planejamento das respostas ao risco. Eu vou mostrar mais para frente, tem todo o planejamento que foi feito na empresa que eu trabalho com relação aos acidentes. Então, eu peguei uma situação em 2016, 2017, nós tínhamos cerca de 2 a 3 acidentes por mês. Acidentes, alguns com vítimas fatais e outros com não. Só que acabava acontecendo o que eu tinha até comentado antes. Você tem um acidente, tem toda a cadeia produtiva de novo. Eu, como gestor de risco, assim, a gente tem que juntar a pólice, junta toda a documentação de acidente, e aí o seguro paga. Só que a gente não resolve assim. O prêmio vai ficando mais alto e acaba se perdendo vidas também. Então, foi feito o quê? Quantificamos e qualificamos os riscos. Foram vistas alternativas, remodelação da malha logística, avaliamos as alternativas, priorizamos as alternativas e fizemos um plano para a implementação dessas alternativas que foram priorizadas. O que foi visto, sim? Eu vou falar no próximo slide da Lei 13.103/2015. A lei foi colocada da intrajornada de motorista com a intenção de quê? De que os motoristas realmente conseguissem cumprir a sua jornada de trabalho. Então, os motoristas, hoje em dia, eles têm uma jornada muito pesada, umas estradas também que têm uma condição muito ruim, são jornadas desumanas que eles têm também. Somente agregado, que é o ganha-pão dele, quanto mais ele fizer o transporte, mais ele tem retorno. Então, o governo criou essa lei em 2015, na verdade ela começou em 2012 e teve a finalização agora em 2015. Então, essa jornada dele seria de 8 horas, só que ele só pode dirigir até 5 horas. A cada 4 horas ele tem que realizar uma parada, e dentro do período de 24 horas, inicialmente eram 11 horas de descanso, só que essa lei já foi flexionada para apenas 8 horas. E de acordo com a nova lei, ela não tem horário fixo de início, fim ou intervalo, mas ele tem que cumprir aquela jornada dele durante o dia. Então, o que acaba acontecendo no nosso país? Essa lei foi colocada, só que a gente não tem condições ainda de poder atender. Por que a gente não tem condições de atender? Tem trechos do país, nós rodamos 300, 400 quilômetros que não tem um posto de combustível. E onde que os motoristas podem parar? Não tem lugar deles parar. Então, você pega trechos a partir de Goiânia, sentido Tocantins, que eles rodam 3, 4, 5 horas e que não tem parada. Ele tem que cumprir a lei. E aí a gente acaba tendo outro problema no país também. A gente não tem fiscalização para isso. Então, eu converso com os motoristas lá da empresa e pergunto para eles: estão fiscalizando vocês nas estradas? Aí eles respondem: não. Sabe, às vezes que tem fiscalização, quando tem acidente. Aí eles pegam o disco do tacógrafo. Hoje a polícia também está pedindo mais o relatório de rastreamento dos veículos para saber quanto tempo de parada que eles fizeram. Só que, efetivamente, na estrada, dificilmente nós estamos tendo vistoria hoje em dia. Eu comentei com vocês que eu entrei lá em 2017, então peguei um cenário de 2 a 3 acidentes por mês. Então, eu implementei um plano de ação para fazer o quê? No final a gente conseguir que os motoristas não tivessem acidentes, reduzir esses acidentes. Então, como que foi feito isso? Colocamos um painel de controle de jornadas. Então, foi feita a parametrização em cima da lei mesmo. Então, o que acontece? O motorista, quando ele começa a jornada dele, ele já dá a entrada lá, através da leitura biométrica, ele já começa a jornada dele. A partir desse instante, já começa a contar toda a jornada dele e o tempo de parada eu consigo administrar pelo rastreador. Então, o rastreador vai informando ele que ele tem que realizar a parada. Se ele não realiza a parada,
dependendo do lugar que for, a gente consegue também bloquear o veículo dele. Então, de repente, passou 6 horas que ele está rodando. Ele vai ter que realizar a parada, não vai ter o que fazer. Essas informações já vão para RH. Antigamente, nós tínhamos uma questão das planilhas que, por algum erro, alguma coisa, ou pagavam-se horas a mais ou horas a menos para os motoristas e gerava muito processo trabalhista. Com o sistema, nós conseguimos reduzir isso também. Então, hoje a gente consegue garantir que as horas extras dos motoristas sejam realmente pagas e temos gravação de informações de todas as viagens deles. Então, o motorista saiu da empresa e estou com o processo trabalhista, a gente consegue ter as informações para mostrar lá no tribunal. Então, já conseguimos reverter alguns casos também que, se bem que a partir de 2017, com a mudança da lei trabalhista, reduziu-se bastante os processos. Só que mesmo assim, a gente ainda tem bastante. Então, com essa gravação das informações, a gente consegue ter um barato jurídico também. Aí, complementando, com a telemetria, nós conseguimos fazer o quê? Medir a performance dos veículos. Então, os motoristas começaram a ser medidos também da própria utilização consciente. Então, eles sabem que eles não podem pisar fundo, a questão de utilização de freios. Então, com isso daí, nós conseguimos criar também para eles uma premiação. Então, com essa premiação, a gente consegue motivar eles, conseguimos fazer alguns planos lá internamente para motivar os motoristas. Fizemos também plano de viagem para os motoristas. Então, o motorista sai daqui para Belém do Pará, ele já sabe os pontos que ele tem que parar. Então, ele sabe que ele tem que rodar as 4 horas, parar por 30 minutos, e os pontos de pernoite também. A segunda linha é um ponto muito importante. Cumprimento das áreas de riscos conforme PGR. Nos PGRs das apólices de seguros, elas dizem que tem que parar a 150 quilômetros das principais capitais. Mas como vocês vão colocar isso? Então, teve casos que a gente teve que usar a lei também a favor. Estender um pouco, para ele passar a área de risco e depois reduzir um pouco para poder atender. Rio de Janeiro é uma situação meio complicada para a gente, porque Rio de Janeiro, o caminho sai daqui, ele só pode fazer uma parada no meio do caminho e depois no Rio. Se ele for para o Espírito Santo, ele tem que passar uns 300 quilômetros e acaba passando o tempo que ele tem que parar. Fizemos homologação dos postos também, dando opções para eles, onde eles possam realizar as paradas. Além disso, nós utilizamos também o limitador de velocidade no veículo, em 2 situações. O próprio rastreador, se ele passa de 80 por hora, já manda uma mensagem para ele no teclado informando que ele não pode parar, que ele não pode exceder a velocidade. E também tem um limitador de velocidade da própria Mercedes-Benz, que quando o veículo está passando de 90 por hora, ele já perde a velocidade, já começa a limitar também a velocidade do caminhão. E também o tempo de parada exigido pela própria lei. Além disso, foi passado o quê? Lá na empresa, nós não transportamos cargas perigosas, mas por que vocês fizeram esse curso com os motoristas? Porque esse é um curso de 4 finais de semana, e esse curso acaba conscientizando muito eles também, porque eles têm que ter em mente na estrada. Vocês devem saber, a profissão de motorista, ela está um pouco... não tem renovação. O que acontecia muito antigamente? Os pais levavam os filhos viajavam e os filhos acabavam virando carreteiro também. Hoje em dia isso não acontece mais. A própria pólice, a gente não consegue ter carona, então o motorista ele acaba indo sozinho. Você pode pegar a maioria dos motoristas, a faixa etária acima de 50 anos, os cursos que fazem de carga perigosa, tem muito motorista que eu acabei vendo que já consegue se recolocar no mercado de trabalho. E assim, nós estamos com dificuldade de motorista e não só no Brasil. A empresa que eu trabalho, ela é uma multinacional e nós temos filial em Portugal. Nós estamos recrutando motoristas de Portugal aqui no Brasil. Então, nós estamos abrindo o processo seletivo de motorista que não quer trabalhar aqui no Brasil e quer trabalhar em Portugal, ele pode trabalhar em Portugal. Então, é uma classe que está meio... aqui está precisando muito de reposição aqui no Brasil. Então, nós fizemos esse curso de MOP, mesmo não carregando carga perigosa, nós fizemos o curso do MOP com os motoristas para a questão de conscientização. Fizemos o simulador
de caminhão dentro do SESC Senat, que é um simulador que parece um videogame. Então, eles vão lá, fazem todos os testes, e aquilo no final, ele aponta o quê? Ele aponta quais são os desvios e onde o motorista tem que trabalhar. E teve casos que o motorista teve até que ser rebaixado de categoria. Dirigia carreta, voltou para truque, voltou para carro leve. A gente fez algumas modificações dessas aí também. E os motoristas também que tiverem conseguir estabelecer aqueles 4 pontos, eles ganham a premiação também da empresa. Então, isso daí também já foi uma das metas que a diretoria conseguiu na empresa. Aqui eu vou passar um pouco do currículo meu. Aqui, lá embaixo, estão os meus contatos. Eu já trabalho já há 20 anos já na área de gestão de riscos, seguros e logística. E até alguns integrantes aqui que ou já trabalhamos juntos em algumas empresas, já até estudamos juntos também. Tem Fernando Dantas ali, que a gente já participamos de várias operações. O Rui, que nós estudamos juntos também na FGV. Então, assim, 20 anos de experiência na área e também uma coisa que eu procuro muito é sempre entender das outras áreas também. Então, já fiz especializações voltadas para a área financeira, contábil, mas sempre visando integração com GR. Não só uma visão de GR e de transporte, mas uma visão GR no geral. Aqui eu vou mostrar para vocês só uma evolução de como o MBA, o estudo, ele faz diferença na sua vida. Então, no nível médio, ainda estava como analista de logística. Comecei o superior completo, fiz a pós-graduação, consegui uma promoção para coordenador. E o MBA de gestão de riscos corporativos, ele já me passou para coordenador administrativo e posteriormente gerente de contratos. E agora, de 2017 até agora, gestor de riscos da Jardinó. Vamos fazer agora. Vamos aproveitar o tempo. Obrigado, Marcos. O que a gente queria aqui é mais ou menos trazer para vocês um review do pessoal que é mais de transporte. O Marcos já tinha feito uma palestra na turma 2 e que eu já conhecia o Marcos. Então, o nosso congresso, o nosso seminário montou-se da seguinte maneira. No Rio de Janeiro, a gente trouxe o Meirelles, que está chegando por aí, fez a palestra no Rio, uma palestra técnica, o pessoal com ele sabe como é que ele é, né? Conhecimento profundo, 40 anos de experiência nesse segmento. Tivemos a presença do Victor Wagner da América. Aqui a gente está trazendo sempre alguém que fez uma especialização e alguém que está fazendo, vai fazer, ou já está inscrito e tem grande experiência. Então, também já fez uma palestra aqui com a gente, o Enio, né? E para uma das turmas, acho que foi a turma 1, né? Que você teve conosco. E a ideia é um tema, hoje seriam os temas de pessoa que contrata seguro, né? O olhar de quem está contratando, né? Como é que faz isso? Então, um pouco do olhar aqui do Marcos quem está contratando, o que está tratando disso? Na próxima vai ser mais a visão, na próxima semana, o fechamento vai ser dos corretores, duas pessoas que têm uma experiência de corretagem. Então, hoje a gente vai focar mais sobre esse olhar do cliente. Esse processo de seminários, a gente vai dar continuidade em outras oportunidades. A gente aproveitou aqui a disciplina de tópicos especiais para dar o início a esse caminho. O que a gente espera é que os alunos formados venham trazer os seus temas para cá nos próximos encontros. Então, ele, por favor. A gente vai adiantar um pouquinho essa palestra, porque vocês viram lá, quem se inscreveu pelo site lá da escola? Recebeu o e-mail da escola. Quem recebeu lá do Brisco Network? O pessoal do Brisco Network deve ter visto lá que tem uma palestra com um outro palestrante, que é o Maurício Glóris. Viram? Todo mundo percebeu isso? Nós não conseguimos, por uma questão técnica, tê-lo no sábado. Então, hoje, com a gente é um executivo da Volvo, nos Estados Unidos, que é brasileiro, que é gerente de engenharia lá e trabalha com esse horário. Então, ao final, depois do cafezinho, a gente vai ter
a presença dessa conexão internacional, para vocês verem até onde chegam os gerentes de risco, né, brasileiros. Eu acho que isso é importante vocês terem uma noção da relevância dos trabalhos. Lembrando uma outra coisa que eu acho relevante, professor, o doutor Henrique também, tanto o Maurício como o doutor Henrique, nós temos produzido aí, o doutor Henrique produziu um paper interessante sobre gestão de risco ligada à área de acidentologia, comigo e tal, e o professor Hélio Matheus, da Universidade do Rio de Janeiro, mais um outro colega da Abramet. E o Maurício foi muito importante para mim nessa questão de onde colocar os papers que tenham alguma relevância e impacto. Vocês vão ver a carreira dele, já trabalhou nas Hondas, na Honda, já fez mestrado no Japão, doutorado em Taiwan, pós-doutorado aqui na USP, então acho que é interessante vocês assistir o Maurício aqui na internet. Obrigado, Marcos.